Como pode um homem fugir do Deus que é onipresente? Como alguém poderia acreditar que existe um refúgio seguro contra aquele que criou o mar, a terra e o céu? Esse é o grande paradoxo da história de Jonas. O profeta escolhido, que deveria anunciar a mensagem de salvação, escolhe o caminho da fuga. E é justamente nesse ato de rebeldia que encontramos uma chave surpreendente. Porque, ao contrário do que muitos pensam, a maior prisão de Jonas não foi o ventre do grande peixe, mas a ilusão de que poderia controlar o próprio destino. O que parecia derrota foi, na verdade, o início de um plano maior. No meio desta jornada, o momento mais sombrio de Jonas se tornaria o cenário perfeito para a intervenção divina. Você já se perguntou como alguém que foge de Deus pode acabar sendo usado justamente no centro da sua vontade? Escreve aqui embaixo. As Escrituras nos transportam para um cenário real e vívido. Jonas, filho de Amitai, recebe de Deus uma ordem direta: ir até Nínive, uma das cidades mais poderosas e cruéis de sua época, conhecida pela violência e pela opressão contra os povos vizinhos. Mas em vez de obedecer, Jonas decide embarcar em um navio rumo a Tarsis, na direção oposta. Imagine o porto, barulho de mercadores, o som das ondas batendo nos cascos, marinheiros gritando ordens sob o calor intenso do sol do Oriente Médio. É ali, no meio da agitação, que Jonas acredita ter encontrado sua rota de escape. Mas o texto bíblico não descreve apenas um deslocamento geográfico. Descreve uma tentativa de fuga espiritual. A narrativa em Jonas 1 é clara. Ele fugiu da presença do Senhor. E quando o navio já está em alto mar, Deus envia um vento impetuoso. O que parecia apenas mais uma viagem comercial se transforma em um cenário de caos. O céu escurece, as ondas se erguem como muralhas e o desespero toma conta da tripulação. Os marinheiros, cada um clamando a seu Deus, descarregam a carga para aliviar o peso. No entanto, Jonas, o homem de Deus, está dormindo no porão. A tensão cresce como um tambor no horizonte, mas o mistério ainda permanece aberto. Aqui está o detalhe que muitos ignoram. O ventre do peixe não foi o castigo, mas o refúgio. A maioria lê a história de Jonas como se Deus tivesse simplesmente o punido, jogando-o nas entranhas de um monstro marinho. Mas ao olhar com atenção, o texto mostra outra coisa. Jonas já estava condenado à morte. Lançado ao mar furioso, em meio à tempestade, ele seria engolido pelas águas. O peixe, na verdade, foi a providência divina, um abrigo improvável no abismo. O que parecia fim tornou-se reinício. Essa chave muda tudo. Primeiro, porque mostra que Deus não abandona mesmo quando disciplinar parece duro. Segundo, porque revela que a salvação pode vir em formas que não reconhecemos à primeira vista. Terceiro, porque ensina que só dentro do silêncio absoluto da escuridão, Jonas pôde ouvir sua própria oração. O ventre, lugar de morte, virou útero de vida. Muitos entendem errado porque param na superfície da narrativa, enxergando o peixe como vilão, quando, na verdade, foi instrumento de graça. E é essa inversão que transforma a fuga em missão. Alguns críticos levantam uma objeção comum. Como é possível um homem sobreviver 3 dias no ventre de um peixe? Isso é apenas uma lenda, um mito simbólico. Essa dúvida é recorrente, mas a própria Escritura nos oferece respostas sólidas. Primeiro, porque o texto não descreve um fenômeno natural, mas uma intervenção sobrenatural. O mesmo Deus que abriu o mar diante de Moisés e que ressuscitou a Cristo tem poder para preservar Jonas no interior do peixe. Segundo, porque a narrativa de Jonas é coerente dentro do todo bíblico. No Evangelho de Mateus, o próprio Jesus confirma a veracidade do episódio ao dizer que, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará no coração da terra.
Se Cristo usa Jonas como sinal profético, não podemos tratar como fábula o que ele mesmo afirma ser histórico. Terceiro, o contexto cultural antigo já reconhecia milagres como atos de soberania divina, e o registro de Jonas é construído nesse mesmo tom, não para exaltar o peixe, mas para exaltar o Deus que age até nas profundezas do mar. Portanto, o paradoxo inicial se resolve. Jonas não conseguiu fugir de Deus, mas foi alcançado pela sua presença até no lugar mais improvável. O que pareceu castigo foi, na verdade, salvação. Agora que o paradoxo foi desfeito, a história de Jonas se torna um espelho para a nossa vida. Porque quantas vezes nós também fugimos? Fugimos das responsabilidades, das verdades que doem, da voz de Deus que nos chama a obedecer. E assim como Jonas, muitas vezes só descobrimos a graça no ventre das nossas próprias tempestades. Mas esse texto não é apenas uma lembrança do passado, é um chamado vivo para hoje. Primeiro passo: reconhecer que até o lugar mais escuro pode ser um ambiente de oração. Jonas, dentro do peixe, não tinha templos, não tinha instrumentos, não tinha plateia, tinha apenas sua voz clamando. Isso nos ensina que a comunhão com Deus não depende das circunstâncias, mas da sinceridade do coração. Hoje, no silêncio do seu quarto ou no caos da sua rotina, você pode levantar a mesma oração. Senhor, salva-me das águas que me cercam. Segundo passo, entregar-se à missão que Deus confiou. Jonas foi libertado do ventre porque aceitou cumprir o propósito. E aqui está a aplicação direta. Não basta sobreviver à tempestade, é preciso sair dela transformado. O chamado de Deus sobre sua vida não pode ser adiado. Obediência hoje é libertação amanhã. A escuridão não é o fim, é o início da restauração. Chegamos ao ponto final desta jornada, mas agora a decisão não está mais em Jonas, está em você. A pergunta é direta. Você vai escolher obedecer à voz de Deus ou continuar tentando correr para Tarsis, acreditando que pode guiar sua própria rota? Essa não é apenas uma reflexão distante, é um chamado urgente. Porque assim como Jonas descobriu, a presença do Senhor é inescapável, e o ventre que parece prisão pode se tornar o berço de um novo começo. Se você compreendeu essa verdade, escreva nos comentários: eu escolho obedecer. Essa é mais do que uma frase. É um testemunho público de que você não vai mais fugir do propósito. E para não perder as próximas mensagens, inscreva-se agora no canal e ative o sino. Porque na sequência nós vamos explorar como a obediência de um só homem foi capaz de mover uma cidade inteira ao arrependimento. Você não vai querer perder essa continuação. E se deseja caminhar ainda mais fundo, torne-se parte desta comunidade. Aqui você terá acesso a conteúdos exclusivos, estudos antecipados e reflexões mais íntimas da palavra. Uma família que cresce junta em fé e esperança. A fuga termina, a missão começa.